Oi, Ana Lídia, boa Oi, noite. Leandro, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo também. Super esperada essa live, há bastante tempo que a gente está esperando receber o Reef Check aqui para a gente conversar sobre o programa. Então, obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente Imagina, essa obrigada a noite. você. Obrigada a Bom, você. eu vou fazer uma introdução rápida, tá, pessoal? Só para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a Ana Lídia. Ela é bióloga formada pela mesma universidade que eu, a Universidade Estadual de Maringá, lá no Paraná. Ela tem mestrado em oceanografia pela Federal de Pernambuco, doutorado em geociências pela Federal Fluminense e pós-doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco, né, Ana Lídia? É, bom, obrigada, Leandro, pelo convite. Vou aqui falar sobre um projeto muito importante para mim e estou aqui representando muitas pessoas. Né? É um projeto feito por muita gente e, como você disse, né, atualmente eu sou pesquisadora de pós-doutorado aqui na Universidade Federal de Pernambuco e num programa ecológico de longa duração, no sítio PEL de Tamandaré. E minha história no Reef Check começou quando eu mudei para cá, saí de Maringá, mudei para cá para fazer o mestrado e com a professora Beatrice Padovani Ferreira, que é a nossa coordenadora desse projeto. Ela foi minha orientadora e a nossa coordenadora. Então, quando eu comecei o mestrado com os peixes cecifais, eu também comecei a ser voluntária no Reef Check, e depois aí começou minha história nesse projeto. E estou aqui representando, mais para frente eu vou falar, né, um pouco dessas pessoas todas que eu estou representando. Sim, excelente. Bom, eu acho que não tem forma melhor da gente começar o bate-papo fazendo uma abordagem histórica, né, Ana Lídia? Te perguntando já o que levou à necessidade de criar um programa de monitoramento da saúde dos recifes de coral. Bom, os recifes de coral, como a gente tem visto, a gente presencia aí bastante todas essas lives, essas discussões, eles sofrem uma série de impactos. E na década de 90, no início da década de 90, as pessoas começaram a se preocupar com isso, eles começaram a atingir já uns níveis alarmantes, então começaram muito a falar da crise dos recifes de coral. E então, só que teve um colóquio em Miami, que era justamente sobre os recifes de coral, a conservação deles, a saúde, o aspecto, e as pessoas não conseguiram, os pesquisadores, ninguém conseguiu fazer um retrato global de como estava a situação dos recifes de coral. Então, foi aí que surgiu a necessidade e surgiu também a rede global de monitoramento de coral, que ela propôs justamente uma série de protocolos, 8 protocolos regionais e um global, que era para que as pessoas coletassem dados de maneira padronizada e que eles pudessem ser comparados, né? Por exemplo, tem o AGRA, que é só para o Atlântico, então você consegue regionalmente, utilizando a mesma metodologia aqui no Caribe, contando as mesmas coisas, os mesmos indicadores, você consegue fazer um cenário geral de como estão os recifes daqui, e também esse protocolo global que a gente pode fazer, dar um cenário geral e saber se os recifes estão bem, se os recifes não estão bem. E essa rede global de monitoramento, ela é bem engajada, e durante entre 2000 e 2008, a cada 2 anos eles lançavam uma publicação do status dos recifes de coral do mundo. Hoje eles ainda lançam, mas eles estão lançando mais, por exemplo, Pacífico, eles lançam mais regionalmente, mas tem importantes publicações, mas eles também estão preparando uma para ia sair agora no Congresso, no Simpósio Internacional de Recife de Coral em Bremen, mas teve que ser adiado, né? Sim, para o próximo ano. É. Certo. E quando se tem relato de alguma iniciativa de monitoramento dos recifes na costa brasileira?
Bom, aqui no Brasil, mais ou menos nessa mesma época, assim, na década de 90 também, começou, os pesquisadores aqui acompanharam esse mesmo movimento internacional, né? Então, a gente teve por exemplo, o primeiro workshop internacional dos recifes brasileiros, que ocorreu em Tamandaré, vários pesquisadores ali reunidos, foi no ano de 97, o ano de 97 é bem emblemático, assim. E teve, desse workshop saiu, por exemplo, uma lei federal para a proteção dos recifes de coral, saiu a proposta de criação da APA Costa dos Corais, foi criada nesse ano também. 97 também teve um simpósio importante, um simpósio internacional de Recife de Coral, que teve apresentação já de vários trabalhos de pesquisadores brasileiros importantes, tem até o Coral Reefs of Brazil, uma revisão, né, do professor Mauro Maida, da Beatriz, que é um trabalho citado até hoje, teve outros trabalhos também de outros pesquisadores, e também, deixa eu ver, então, aí começou, por exemplo, o projeto Recife Coceiro, nossa história aqui, que já está, né, tem aí mais de 20 anos de história aqui de estudo, que hoje estou no programa ecológico de longa duração, e também outras iniciativas, assim, por exemplo, chegou o Agra nessa época, tudo entre esse finalzinho da década de 90 e 2003, assim. Então, chegou o Agra, começou o ReefCheck Brasil, a Rede Abrolhos, o Coral Vivo, teve o primeiro Atlas de Recife de Coral, que foi publicado nessa época também, é um livro lindo, super importante na época, e também teve muita ação de conservação, por exemplo, se a gente entrar no site do Ministério do Meio Ambiente e analisar lá as unidades de conservação, a gente vê que várias delas, assim, aproximadamente 50% ou mais, elas surgiram, foram criadas ou estabelecidas, né, foram fortalecidas nessa época, nesse período. Uhum. Então, de forma geral, a gente poderia dizer que essas iniciativas e esses projetos iniciaram e se fortaleceram ao longo dos últimos 20 anos, né? Começou, já tinha pesquisa, né, e já acontecia. Tem até uma foto que eu mandei para você que conta um pouco da história, assim, desses congressos, dessas iniciativas. Quando as pessoas... Foi um congresso em Bali, eles estavam Essa foto. E tem alguns pesquisadores, a Ana Paula Prats, a professora Zelinda Leão, a Fernanda Amaral, a Bárbara Segal, Beatriz, Débora, né? E nesse congresso, então, teve ali... a Zelinda trabalhava com... Ela era aluna do Ginsburg, e ela apresentou a Beatriz para o Greg, conversaram sobre os protocolos, então elas trouxeram esses protocolos para cá, e foi assim, começou tudo nessa época, essa reunião de pessoas aí do Brasil com os pesquisadores de fora. Então, eu considero, assim, essas iniciativas que eu citei, lógico que tem várias outras, mas essa, pelo menos para mim, para minha formação, eu considero eles como uma base, né? Aí depois disso, várias iniciativas, essas iniciativas também cresceram, mas muitas das pessoas que trabalham hoje, assim, foram formadas nesses grupos de pesquisa, né, que trabalham hoje com os recifes de coral, e a gente vai sempre ampliando. Nossa, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas estão batendo aqui, não sei se está aparecendo na live, estão martelando aqui atrás. Mas, então vem... Isso, tá? Tá bom, que bom. Bom, então é isso, assim, eu considero isso como uma base que a gente seguiu bastante aí. E antes da gente entrar em detalhes do Brasil e do trabalho que vocês desenvolvem, falando da Fundação ReefCheck de forma global, fala um pouquinho para a gente, Ana Lídia, em termos de número de países que atuam, da equipe de coordenadores envolvida nessa rede de forma geral. Tá. O ReefCheck, então, ele foi lançado em 97, né, por um pesquisador, o Greg Hodgson, e
ele atualmente, assim, teve um grande, em 97 teve um grande, assim, logo que lançou, eles foram lá e testaram em 350 recifes, foram vários países, com 31 países envolvidos, e depois essa rede ampliou, hoje eles estão em cerca de 90 países, né, e cada país tem um coordenador. Então, se alguém quiser, por exemplo, fazer o Reef Check em algum lugar, tem que entrar, tem lá a lista, né? Tem um sumário, reefcheck.org, se você clicar lá nos países, tem os vários países, então tem algumas informações básicas sobre cada país, e também o contato do coordenador desse país, e como fazer para fazer parte. Então, mas assim, cada país pode levar de uma maneira, é, como que eu digo assim, uma maneira não diferente, mas um envolvimento diferente. Tem alguns países, por exemplo, que, né, na República Sim. Dominicana, eles envolviam mais os mergulhadores, como que eu vou dizer, tipo, teve país até que já foi vendido como pacotes de mergulho, como se fosse uma certificação a mais dos mergulhadores, igual tem os vários Entendi. cursos, então tinha um Uhum. curso Reef Check, sabe? Então tinha uma coisa assim, aqui no Brasil a gente também tem essa participação voluntária, mas é um pouco diferente, então isso varia de país, mas De o país que para eles queriam país. era isso, tipo assim, mas o que eles queriam era justamente um protocolo que pudesse ser aplicado por várias pessoas, com indicadores de fácil reconhecimento e que fosse barato, né? Porque senão a gente não consegue disseminar tanto assim. Pode ser aplicado em vários recifes, em grandes escalas geográficas e que servisse principalmente para detectar mudanças, assim, quando tem alguma coisa, né, estranha acontecendo, quando tem branqueamento, quando tem alguma coisa, Sim. então serve como um alerta, né? Um alerta e aí todo mundo pode ir lá e se aprofundar mais e fazer mais perguntas, enfim. Excelente. Tá, então vamos começar a falar de Reef Check Brasil. Quando que a coisa começou no Brasil? O programa, de fato? Como que isso veio parar no Bom, Brasil? veio parar no Brasil o Status of the Coral Reef da Rede Global de Monitoramento, no ano de 2000, ele já cita os recifes brasileiros, mas ele fala que é, ele fala que o Brasil ainda não tem um programa de monitoramento, né? Então, Uhum. que é muito importante que o país tenha um programa de monitoramento. E, então, nesse encontro, nessa foto aí que eu te mostrei, né? Tudo surgiu essa ideia de trazer o programa para cá. E teve, teve um período, uma fase piloto, né, para a implementação desse programa, para testar o protocolo nos recifes brasileiros. Uhum. E que mais? E foi desenvolvido por várias instituições, né? A gente teve sempre muito apoio local, das operadoras de mergulho, é, teve. Ah, meu Deus, a martelada tá difícil. Fica É, tranquilo. então, sempre foi coordenado pela Universidade Federal de Pernambuco, né? Executado durante um tempo pelo Instituto Recifes Costeiros. Teve uma parte de financiamento pelo ProBio, pelo MMA e, e instituições não governamentais, as operadoras de mergulho, as equipes locais, todo mundo ajudou a construir esse projeto desde o início. Certo. E E começou quais em são os, 2002. e quais são os pontos de monitoramento no Brasil? Você poderia falar um pouco para a gente quantos existem, como que acontece a seleção desses pontos? Você pode mostrar um mapinha que eu trouxe para as pessoas. Ele fica. Deixa Ele eu. fica. Tem essa opção É, menor. é,
Bom, mas acho que dá para as pessoas se orientarem, né? Esse mapa está do sul da Bahia para, né, o norte. Então, a gente tem equipes e monitoramento em Corumbau, em Abrolhos, em Porto Seguro, em Itaparica, né? Itaparica na Costa dos Corais, em Maragogi, Tamandaré, principalmente. Em Maracajaú, também, Fernando de Noronha e Atol das Rocas. São nesses lugares que atuam e como a gente faz esse protocolo de maneira padronizada, a gente consegue, então, comparar também essas unidades de conservação nos diferentes... Essas unidades de conservação, elas têm diferentes regimes de proteção. Algumas são mais restritivas e outras permitem mais, né? Tem as unidades de conservação de proteção integral e as de uso sustentável. Então, a gente consegue comparar também como estão essas unidades nos diferentes regimes de proteção e de manejo. Sim, excelente. Então, a equipe ela é bem diversa, ela vai englobar pessoas ligadas a universidades, a projetos específicos, ONGs. Sempre mergulhadores. Bom, a gente faz assim, as equipes são o grande fator assim de sucesso, né, desse programa. A gente trabalha com treinamento também, porque para você fazer parte do Reef Check de qualquer país, você passa por um treinamento e a gente fez vários treinamentos já ao longo do ano, e essas equipes locais, assim, tipo, 16 anos, já essas equipes locais, quando começou a visitar os lugares, a fazer os lugares, as equipes locais participaram na escolha, na seleção dos sítios de amostragem, por exemplo. A gente pode colocar uma foto, o começo da foto das... Essa? Então, aí, essa foto. Fotos aí históricas. Eu começo... Fotos históricas, Aí eu começo a primeira expedição em Abrolhos, então eles começaram, né? Beatriz e Mauro, tem aí o Clóvis, a Débora, a Ana Paula Prats, o Fábio Negrão, a Bena, foi quando começaram a testar a mesma metodologia. Então a gente tem, por exemplo, o Reef Check tem uns indicadores, mas a gente adicionou mais indicadores, né? O que era importante para o Brasil, para responder as nossas perguntas do Brasil, só que a gente sempre mantém uma compatibilidade dos dados. Então, a gente nunca tirou nenhum indicador, a gente só adicionou, da mesma forma que a gente adiciona outras rotinas, mas a gente sempre mantém essa compatibilidade com o protocolo internacional. Aí são eles em abrolhos ainda, então a gente tem depois que sai da água, todo mundo discute, conversa, passa os dados a limpo, confere livro, né? E era, assim, foi... Deixa eu botar para as próximas equipes. Aí, então, e a gente, nesses treinamentos, a gente fazia, assim, a gente já fez grandes treinamentos, por exemplo, em Itaparica, a gente fazia treinamentos de assim, mais de 20 pessoas, então, o treinamento também é muito bacana, porque ele tem dois lados, né? Ele tem um lado da sensibilização, e tem também aquelas pessoas que se engajam no monitoramento, ou que vão para outros projetos, que continuam trabalhando com aquilo, que ficam com a gente, que fazem parte da equipe até hoje, e é sempre uma troca muito rica, assim, muito importante. Aí a Promar sempre foi parceira, o Zé Pescador, lá em Itaparica, agora até voltaram as atividades, a gente vai voltar com o Reef Check para lá também. Deixa eu ver uma próxima. Isso é um outro treinamento em Corumbau, esse é mais recente. Corumbau foi uma das áreas logo no início, depois ficou um tempo sem ter monitoramento lá, mas de 2018 para cá, teve uma iniciativa muito legal do chefe da Resex na época, que ele fez esses pescadores, eles levam turistas para os recifes, para mergulhar nos recifes,
na alta estação, e ele fez todos eles fizeram um curso de Dive Master, para poder levar os turistas com mais segurança, e na finalização, todos eles são em torno de 10 pescadores, e na finalização do curso, a gente fez um treinamento Reef Check com eles, e eles atuam, então, no monitoramento dos recifes de corumbau. E aí eles conseguem fazer isso com mais frequência, né? De vez em quando a gente vai para ajudar, para validar nos dados, e essa equipe é liderada pelo Fábio Negrão, lá que também está no projeto desde 2002, e sempre acompanha eles no monitoramento, porque todas essas equipes, assim, a gente pode formar as equipes, mas sempre tem uma pessoa ali responsável pelo acompanhamento, né, alguma pessoa experiente, para que essa coleta de dados realmente seja sempre compatível, né, seja sempre, garanta a qualidade dos dados e a confiabilidade, a padronização, a confiabilidade e a padronização. Esse também é um treinamento que foi realizado com a Associação de Jangadeiros de Tamandaré, que é também bem bacana, bem de sensibilização, foi muito legal fazer esse treinamento com eles, a gente aprende muito com eles também, em cada treinamento desse, e eles, aí é o Tonho, então eles estão sempre no mar, então eles estão sempre de olho. Esse ano, por exemplo, o Tonho avisou a gente, na primeira colônia branqueada que ele viu, de uma milépora, ele mandou uma mensagem para a professora Beatriz e falou, olha, tá branqueando. No dia seguinte, a gente recebeu o e-mail do Coral Watch, do NOAA, com um alerta já de branqueamento para a área. Então, eles estão sempre atentos, estão sempre avisando, estão sempre engajados, é muito bacana, assim. E a gente, em Tamandaré, muito, muito grata a eles e também a iniciativa, aos projetos que tem lá, outros financiamentos, como a Fundação Toyota, a SOS Mata Atlântica, o Instituto Recifes Costeiros, né, que a gente consegue fazer um monitoramento lá, assim, direto. Essa foto é em Maracajaú. Em Maracajaú a gente tem uma história lá também, ali tem a Carol Feitosa, Caroline Feitosa, que é professora na Universidade Federal de Ceará, que está com a gente também desde o início. Ela fazia um mestrado nessa época em Maracajaú e em Maragogi. Então, ela também, assim, tem o Zig, a operadora Maracajaú Divers, que sempre deu apoio. E o levantamento lá ocorreu até 2010, mas até hoje a gente tem contato com o Zig, ele manda fotos para a gente, ele informa o que tem acontecido por lá. Bom, é isso, Maracajaú. Essa do Atol das Rocas, o Atol das Rocas também é um lugar incrível, tive a oportunidade de ir para lá, então é outra, assim, lugares, por exemplo, a Zelinho Jarians, foi parte da equipe, o Eduardo Macedo. O Eduardo foi um que também participou desde o início em várias expedições. Ele é analista do ICMBio hoje, mas ele foi super importante, é super importante para o Reef Check. O Jarian, ele trabalha lá no Atol há muitos anos, acho que há mais de 20 anos, e é incrível ir com ele para o Atol. Eu não tive a oportunidade, não tive a honra de ir com a Zelinha, mas com o Jarian é incrível, porque ele sabe tudo que vai acontecer. Tipo, ele olha para o céu, ele sabe que vai entrar um swell daqui 2 horas, ele sabe, a gente se anima para, sei lá, tomar banho na chuva, né? Pega o shampoo, ele fala, não vai, porque essa chuva não vai durar nem 5 minutos, não vai dar tempo de você se enxaguar. Então, e conhece tudo, assim, ele conhece... já teve vezes a gente fazer só nós dois o monitoramento de lá todo. Ele já fez também com o Eduardo, por exemplo, teve uma vez que foram só os dois, eu não consegui ir na expedição, e eles fizeram todo o levantamento. Ele sabe o nome... E essas pessoas, assim, por exemplo, o Jarian, por estar lá, a Berna, em Abrolhos também, eles acompanham todos os projetos que aparecem por lá. Então, por exemplo, o Jarian, ele sabe o nome científico de todos os invertebrados. Eu aprendia com ele sempre, assim, todo mergulho com ele, com a Berna também. Com a Berna, quando a gente está em Abrolhos, a gente vai ver o monitoramento das aves, de tartaruga, é muito bacana, é um aprendizado incrível. Aqui o Coral Vivo. E esse é o Coral Vivo. O Coral Vivo também, desde o início, né,
começou com a gente, e eles lá, eles fazem, né, com o Fábio Negrão, e sempre já é uma rotina do próprio projeto Coral Vivo mesmo, então eles sempre estão lá monitorando também com o RiffCheck, uma parceria aí de muitos anos. Sim. E Noronha, coloquei essa foto especial das três, quem teve já a honra de mergulhar assim, com as três é muito gratificante. Quando eu estava mexendo nas fotos hoje, procurando, né, são pessoas incríveis, a Lola, a Zara, a Beatriz são mergulhadoras incríveis. Também queria aproveitar aqui para dizer que o RiffCheck assim, é majoritariamente feita por mulheres, né? Nós somos a maioria, às vezes a gente vai para o campo, nós somos a equipe de coleta de dados é toda de mulheres, isso também é muito Olha que bacana. bacana. E aí essa próxima assim, ilustra nosso momento de agora. E por exemplo, a gente está em Noronha, a Atlantis nos apoia desde a primeira expedição, a Zaira está com a gente desde a primeira expedição, do lado dela é o Ismael, que é o chefe de operações da Atlantis, e eles fazem de tudo pela gente lá, pelo projeto, eles são parte do projeto, e agora a Lola também, e agora, por exemplo, que a gente não pode ir para lá, e a gente está atravessando esse evento de branqueamento, eles estão lá monitorando, né, aguardaram todas as autorizações, e eles estão lá monitorando, é uma equipe local, como a gente tem em outros lugares lá, eles também são a equipe local. Então, eu estou falando, assim, por todas essas Sim. pessoas, né? Eu agradeço pessoalmente por conviver, agradeço o destino por ter me colocado junto dessas pessoas nesse projeto e por ter aprendido tanto com elas, mas eles, assim, poderia ser vários deles aqui falando no meu lugar. E no nome deles também eu gostaria de agradecer, assim, aos vários voluntários. A gente tem mais de 150 pessoas, né, no nosso banco de dados que participaram, então todo mundo é importante, todos os agentes de campo, os mestres de embarcação, todo mundo, essas pessoas, assim, Incrível. a gente só tem a agradecer, é incrível, é uma rede de colaboração incrível. E esse é um novo também, essa última foto, acho que a gente está ainda ampliando, né, essa é uma equipe, esse foi uma semana antes de começar a quarentena, e essa é a equipe do Salve Maracaípe, que está começando agora em Porto de Galinhas. A gente ajuda na orientação à distância, mas assim que isso passar e que a gente puder, a gente vai formalizar o treinamento lá com eles. Eles ficaram bem conhecidos na época do desastre do óleo aqui, né? Eles compartilharam bastante coisa e eles estão lá de olho em tudo que acontece ali por Porto de Galinhas e estão monitorando também os recifes de coral agora. E a gente está iniciando essa parceria e vamos seguir, vamos continuar ampliando. Muito bom. Bom, agora que a gente já conheceu a equipe e o pessoal que trabalha, vamos falar na prática um pouquinho para o pessoal como que funciona, Ana Lídia, o protocolo do RiffCheck. Eu acho que a gente poderia começar falando que vocês trabalham com organismos indicadores, né, específicos. Sim. A gente trabalha com organismos indicadores que eles indicam algum tipo de impacto. Por exemplo, nos peixes, a gente trabalha com espécies que são intensamente pescadas, né, que indicam, por exemplo, uma sobrepesca num lugar ou de pesca para aquário, né? Invertebrados também, lagostas, polvos, impactos, por exemplo, lixo de pesca, que é importante para a gente ajuda, né, com as unidades de conservação integral, relatar que tinha lixo de pesca no lugar. Que mais? A gente também conta os corais, a saúde dos corais. Então a gente a gente sabe, por exemplo, quando o coral está
tá branqueando, o que está acontecendo com aquele lugar, né? E a gente sabe assim por exemplo, a abundância, a gente compara a abundância desses indicadores nos lugares e eu vou falar um pouquinho mais assim. Então, por exemplo, o, o censo de peixes é o primeiro que a gente faz. Então, a gente faz, primeiro de tudo, a gente seleciona o sítio, né? Então, o sítio, como eu disse inicialmente, ele é feito por as equipes locais, ajudaram a gente. Então, tem sítio, por exemplo, de boas coberturas de coral que foram indicadas pelo Zé Martins, do projeto Golfinho Rotador em Noronha, e que, que ninguém mergulha lá, nada, a gente faz a pesquisa lá, né? Então, por exemplo, a área, um ponto em Maragogi, a gente ia com um pescador, o seu Jorge era muito bom, a gente saía no barco com ele. Hoje em dia a gente também tem um apoio maravilhoso dos catamarãs, lá em Maragogi, mas o seu Jorge levava a gente para os lugares, e aí para alguns lugares pré-selecionados, e teve um dia que ele falou assim, é coral que vocês querem ver, e levou a gente num lugar que é a Pedra do Meio, que é um recife maravilhoso, uma cobertura, assim, de 50% de cobertura, e depois isso, então, foi a professora Beatrice apresentou isso para o chefe da APA na ocasião, e eles acabou que essa área se tornou a zona de preservação de vida marinha em Maragogi, então também tem essas importantes colocações, assim. E aí no Recife, quando a gente seleciona esses locais de monitoramento, a gente coloca 4 trenas, ou um mínimo de 4 trenas, tá? E a gente imagina uma área, imagina, a gente estima 5 metros centrados nessa trena para contagem de peixes e de invertebrados. Então tem essas categorias de indicadores de peixe, por exemplo, vou citar aqui garopa, porque, por exemplo, o primeiro levantamento que o RIFCHEC fez, aquele que eu contei global, eles já identificaram que as garopas estavam pouquíssimas na maioria dos recifes, a abundância era muito baixa na maioria dos recifes. Então, a gente conta, eles também dividem, assim, por tamanho. Então, a gente conta esses, e a gente identifica os peixes por espécie, a gente não deixa só nesses grandes grupos, a gente identifica por espécie, estima o tamanho e a abundância. Então, a gente também consegue ter a biomassa desses peixes nos sítios. Os invertebrados, a gente também tem... esse aí já é um resultado. Queria falar um pouquinho mais para frente desse gráfico. Tá, depois eu volto. Só um pouquinho. Tá. E aí tem os invertebrados, os impactos... O que mais? Cobertura de coral, aí tem isso em cima, os ouriços, a gente conta os ouriços também. E substrato, que é diferente, a gente é uma amostragem por ponto a cada 50 centímetros da trena, a gente conta exatamente o que tem na trena, e com isso a gente faz uma porcentagem da cobertura daquele recife, quanto por cento é de alga, quanto por cento é de coral, quanto por cento é de palitoa, de outros organismos. E também isso é o básico do RIFCHEC, isso a gente mantém aquela compatibilidade com o RIFCHEC global, né? A gente coleta mais detalhado, mas aí a gente padroniza lá para os grupos, para os indicadores deles e envia esses dados. Só que a gente também, lógico que a gente aí há 16 anos, vão surgindo mais perguntas, mais coisas, vai todo mundo, né, conversando, tem um intercâmbio de equipes maravilhosas, a gente uma pessoa da Bahia vem para cá, a gente vai para outro lugar, e é sempre muito rico essa troca. E aí, então, a gente adicionou várias outras rotinas. Aí tem uma de coral mais detalhado, que a gente faz também numa faixa, 50 centímetros, que a gente conta todos os corais, mede o tamanho das colônias, se ela tiver branqueada, a gente anota a porcentagem do branqueamento, se ela tiver uma doença, a gente anota que doença é. O que mais? Então, a gente tem a diversidade, né? Anota todas as espécies, e também a gente faz foto quadrate, faz vídeo,
faz hoje em dia um tracking, a gente nada também com o GPS para depois a gente plotar e saber sempre por onde a gente passou, né, nos lugares. Então a gente consegue também ter essas imagens, esses dados já referenciados. E acho que é isso, acho que quando eu vou começar a falar, se eu esquecer alguma coisa, já eu lembro. Sim. Ô, Ana Lídia, e tudo isso Alguém perguntou de espécie exótica. A gente, assim, a gente anota, claro, se a gente encontrar, a gente anota, sim. A gente já viu aquele Ophiotella, né? Em algumas regiões, tem uma sídia também. A gente nunca se deparou com coral-sol, ainda bem, mas a gente sempre anota. Sim. Até lembrando, pessoal, para quem está acompanhando a live pela primeira vez e não está familiarizado com a nossa metodologia, a gente vai deixar no final uns 10 minutos só para responder as perguntas e as dúvidas de vocês, tá? Então, podem ir fazendo as perguntas aqui, que a nossa equipe está recolhendo todas elas e nós vamos responder no final da live, tá bem? E, Ana Lídia, então todos esses dados levantados, esses dados são reunidos no Banco Nacional? Como que funciona? A gente reúne todos esses dados, a gente tem planilhas em Excel do mesmo padrão que foram adaptadas do RIFCheck Internacional, que são, por cada sítio você entra todos esses dados, elas já saem uns gráficos automatizados, então, por exemplo, a equipe da UC já pode entrar, qualquer pessoa pode entrar, esses dados, que ela é muito dinâmica, muito bem detalhada, explicada, então você já vê os gráficos de cada lugar, né? A equipe já fica, então hoje em dia a gente sempre gosta do papel, porque sempre tem alguma anotação a mais, sempre tem alguma coisa, então a gente tem tudo isso guardado em pastas e eu volto nesses papéis direto, a gente volta nesses papéis direto para confirmar alguma coisa, mas atualmente até, tipo assim, as equipes do sul da Bahia, às vezes já mandam as fotos dos papéis, mas já planilhado também, e tem um banco de dados maior que a gente reúne tudo isso desde todos esses dados desde 2002 e que a gente vai, hoje em dia, por a gente ser do PELD, também de um PELD, tem um sistema de informação da biodiversidade brasileira, o CBBR, que é um banco que a gente tem que depositar os dados lá e nós vamos passar, então, a gente vai fazer isso com o RIFCheck também. Excelente. Tá, vamos falar um pouco de números, de dados, para agora começar a mostrar um pouco de detalhes sobre essa abundância, diversidade, a saúde dos recifes. Você poderia falar um pouquinho para a gente, primeiramente, sobre a abundância de peixes? Posso. Então, como a gente monitora essas diferentes unidades de conservação e sempre com os mesmos indicadores, identificando por espécie, aí você mostra aquele gráfico, por favor. Bom, aí é um exemplo, tá? As barrinhas em verde, elas são as unidades de proteção integral. E vermelha de uso sustentável. Então, a gente tem um exemplo das garopas, que foi o que eu citei. Então, as garopas maiores de 30 centímetros, elas estão principalmente nas unidades de proteção integral. Além da gente ter isso, elas estão em grupo, aí a gente também tem uma distribuição latitudinal das espécies de peixe. Então, a composição aí, por exemplo, a composição da última barrinha embaixo do Parcel dos Abrolhos, ela não é a mesma composição específica de Fernando de Noronha. Por exemplo, Fernando de Noronha é a piraúna que é mais abundante, né, que é mais marcante, e já para a região do sul da Bahia é a Micteropeca bonacci, né, o badejo quadrado, eu acho, que eles chamam lá na região. E, por exemplo, e aí também nesse gráfico tem um exemplo, essa barra verde do meio, que tem a zona de preservação de vida marinha de Tamandaré, que é uma área fechada, uma área pequena, só que já está estabelecida, né, há muitos anos, desde 99, então já tem 20 anos, já tem mais de 20 anos essa área, e que mesmo assim a gente tem uma abundância lá, maior tem Tamandaré em cima, uma abundância bem maior do que nos recifes que são abertos para
pesca e para o turismo. Então, que essas áreas restritas e mesmo que pequenas dentro de uma unidade de conservação sustentável, elas são muito importantes Com certeza. para a recuperação e para a manutenção dessas espécies. E fala um pouquinho para a gente, Ana Lídia, da cobertura de coral, sobre as principais espécies. Tem diferença nessa cobertura entre recifes mais costeiros e mais distantes da costa? Tem sim. Eu só queria lembrar uma coisa, tipo assim, eu mostrei as garopas, mas esse padrão se repete para os outros peixes, para os outros grupos de peixes indicadores também, para os peixes papagaios, né, que são os budiões, para os cirurgiões, para os peixes vermelhos, para os lutijanídeos, eles se repetem com essa maior abundância nas unidades de proteção integral. Sim, falando sobre os corais, então, a gente tem aí um número de 16 espécies, né, de corais, zooxantelados e 5 espécies de hidrocorais, que são as milepras, né, os corais de fogo. Uhum. E sobre a cobertura, a gente tem uma cobertura muito variável, é variável até nas regiões. Numa mesma região, os sítios monitorados daquela região são altamente variáveis. Mas o que a gente encontra num padrão geral é que os recifes mais próximos da costa, eles têm em torno de uns 5% assim, de cobertura, aqueles recifes que estão menos de 1 quilômetro, né, da costa, e comparado aos recifes que estão mais distantes, que podem chegar a 30%, a 50% de cobertura, né? E isso é devido, assim, é discutido porque os recifes mais próximos da costa, eles sofrem, né, com muitos impactos. Então, Então, acho que isso influencia também nessa cobertura de corais. E falando de impacto, você poderia listar para a gente, se a gente fosse observar as principais ameaças que a gente tem para os recifes de coral hoje na costa brasileira, quais seriam elas? Bom, começando pelos impactos, pelas ameaças locais, né? São tantas, né? Tem a poluição, que tem poluição por esgoto, poluição por plástico cada vez maior, até essa poluição de plástico crônica é altamente preocupante. Quando a gente estava limpando as praias do óleo, a gente caminhando em Tamandaré para chegar nos pontos que foram mais atingidos, a gente ia recolhendo plástico também no caminho, e todo o plástico estava manchado com óleo, todos os plásticos a gente recolhia, então, tipo, é horrível, assim. E a gente tem também, nesses recifes mais costeiros, que estão próximos aos estuários, aos manguezais, estão desembocaduras de rios, a gente tem problema, por exemplo, até do desmatamento da mata ciliar, por exemplo, da cultura de cana-de-açúcar. Então, quando tem esses períodos de grandes chuvas, e a gente não tem uma mata ciliar, esse sedimento vem todo para os rios e vai atingir os recifes com os agrotóxicos. Que mais? Tem até extração, até pouco tempo tinha extração dos recifes, né? Em 2008 teve uma operação Nautilus que assim chegou eram os recifes da Bahia, daqui do norte de Pernambuco e um pedaço do Espírito Santo. Eles eram um comércio legal eles chamavam de rochas vivas para aquário, então chegaram a contabilizar 9 toneladas assim, de recifes que eram retirados, né, mecanicamente e exportados ilegalmente. Acho que eram 9 países envolvidos. Foi uma operação assim, que o professor Mauro Maida ajudou muito, né, com a Polícia Federal, chamava Operação Nautilus. Que mais que a gente tem de impacto? Tem o crescimento, né, costeiro desordenado, tem o turismo desordenado, tem o que mais que eu posso falar? Poluição, já falei. Tem a pesca, né?
tem sim. a sobrepesca também, e mais ainda tem o que a gente está enfrentando agora, que são os impactos, esses são os impactos globais de mudança Globais. climática. Além de tudo isso. Exatamente, que não Tem tem como a também gente... introdução de espécie exótica, tem, né, aumento na sedimentação, tem muitos. E falando sobre impacto global, sobre crise climática, não tem como a gente não falar de branqueamento de corais, né? Você poderia falar, dar um panorama geral para a gente, Ana Lídia, sobre número de eventos de branqueamento que vocês têm registrados e como que anda a taxa de mortalidade dos corais? Então, os branqueamentos que a gente tem, assim, bem documentados aqui, né? Primeiro tem o clássico de 98, que é falado globalmente, todo mundo fala bastante. A gente ainda não tinha o Reef Check, mas tem vídeos na época de Tamandaré, tem isso documentado. Depois a gente tem uns outros eventos, às vezes no meio de grandes eventos, tipo 2003, 2005, 2005 a gente teve um branqueamento em Maracajaú, no Tal das Rocas em Noronha, mas não foi assim de grande impacto. E aí veio um de 2010. O de 2010 foi bem significativo também. Foi desde do sul da Bahia até Fernando de Noronha, Atol das Rocas. A gente tem um artigo publicado na Coral Reef sobre esse branqueamento Branqueamento. de 2010. E aí, 2016, veio um também muito forte, né, que também atingiu todas as regiões. Essa foto é a Quinta Mandaré, é um coral de fogo. A de cima é em 2017, né? Então ela é saudável, e a de baixo foi agora, nesse ano de 2020. Então a gente teve também um branqueamento em 2019, que ele foi mais severo na região do sul da Bahia. E a gente teve um branqueamento agora, esse ano, que também foi global, e, e pegou aqui. O sul da Bahia, esse ano, ainda bem que não foi tão afetado. A anomalia térmica foi mais de Salvador para o norte. Mas aqui na APA Costa dos Corais, em Fernando de Noronha, a gente teve bastante um branqueamento bem expressivo, né? A gente estava monitorando um pouco antes da quarentena começar, e agora a gente vai, quando assim que possível, a gente vai retomar as medidas, e a gente tem que acompanhar cada vez mais de perto porque a gente conhece os padrões, nem todas as espécies respondem da mesma forma. Os eventos, eles ocorriam, né? Travou a conexão. Vamos ver se ela consegue retomar. Voltou. Tinha Eu travado, vi mas aqui rodando voltou. e eu fiquei falando aqui sozinha. Eu não sei onde eu parei, mas o que eu queria Você falar é estava falando que da frequência e da intensidade. é. Então, tem uma. Eles têm ficado mais frequentes e mais intensos. Então, em 2016 a gente teve um branqueamento bem forte. Logo depois, já em 2019, então 3 anos depois outro, e daí 2020 já outro. Eu acho que é a primeira vez que a gente está presenciando eventos tão próximos um dos outros, e aí Sim. a gente tem que realmente olhar bem de perto como eles vão Inclusive, ficar, como eles vão recuperar. eu estava conversando antes de ontem com o Pedro Pereira, né, do Projeto Conservação Recifal. Ele estava justamente comentando que a preocupação com a intensidade do branqueamento desse ano na APA Costa dos Corais, né, de uma forma que o pessoal nunca tinha visto na história, e com mortalidades não só de coral de fogo, de milepra, mas também de Mucismilia hart, né, de corais pétreos ameaçados de extinção. Mussis Miliarrat é bem preocupante mesmo.
A gente, assim, esse foi o assunto do início desse ano, né? A gente também tem, assim, tem detalhado bastante esse, esse branqueamento. A gente fez uma série de reportagens, a professora Beatriz respondeu uma série de reportagens, tem uma bem detalhada com a Paulina Chamorro, da National Geographic, tem as fotos Sim. do início e tal. A gente viu também umas colônias mortas em Tamandaré. Agora eu queria que você colocasse, então, para a gente falar um pouco disso, então, que as espécies respondem diferente. Acho que a próxima foto essa foto, o Fábio Negrão me mandou essa semana. Ele esteve em Abrolhos, né, na noroeste de Abrolhos, foi alguma região por ali. Então, essa colônia, ela estava toda, ela branqueou, ela sofreu, o branqueamento de 2019. Então, teve uma mortalidade, teve um crescimento de alga calcária incrustante por cima, mas a milépora ela mesma começou já o tecido dela a recobrir essa água calcária. Então, a gente vê ainda umas partes aí, mas ela já mostra uma recuperação. Ele disse que em Porto Seguro a equipe de lá também relata a mesma recuperação. Quando eles vieram, em 2019, quando eles presenciaram isso no começo do ano, eles estavam muito tristes por causa das milépras, em Corumbau, em Porto Seguro, e a gente teve, eles estiveram, o Kaique do Coral Vivo e o Fábio estiveram aqui com a gente em outubro, mergulhando em Maragogi, e eles ficaram, as miléporas, será que elas vão voltar? E ele disse que eles estão muito felizes de ver, né, porque em Maragogi tem muita milépora, e eles falaram que eles queriam abraçar as miléporas, que eles lembravam das miléporas deles, né, e estavam muito tristes, achando que eles não iam ter mais isso. A milépora é muito linda de ver, né, embaixo d'água, assim. E aí eles estão felizes com essa recuperação. Então, realmente, a gente tem que olhar, analisar tudo de perto. Com certeza. E além do branqueamento, vocês têm registrado doenças também nos corais, Ana Lídia? A gente tem um dos efeitos também das mudanças climáticas doença em coral tem vários motivos, pode ser de poluição, pode ser por esgoto, né? As doenças são causadas por vírus, por bactérias, por fungos, e alguma coisa desencadeia e elas acabam atacando os corais. A diferença é que, assim, a maior parte das doenças, tem algumas que só altera a coloração, então elas voltam ao normal, mas algumas doenças, elas necrosam o tecido, então elas matam a parte da colônia, né? Pode matar uma colônia inteira ou parte dela. Isso é no Atol das Rocas, isso foi em 2010, né, naquele branqueamento de 2010. Então, também acredito que o branqueamento deixa a colônia pode deixar a colônia mais fragilizada, mais suscetível à doença. Então, aí a gente vê uma típica doença da faixa preta, da banda preta. E então essa parte preta dessa colônia assim, em cima, essa partezinha preta é ali onde eles estão agindo, e essa faixa vai avançando sobre o tecido e vai matando, vai necrosando o tecido do coral, né? Então a gente tem isso aí em dezembro de 2010, depois de 6 meses ela já avançou bastante, aí em maio de 2012 já tem essa caulepa, essas algas crescendo por cima, e depois quando acabou a temperatura da água volta ao normal, tal, então por alguma razão, né, esses micro-organismos, esses patógenos pararam de agir, e sobra um pedacinho, assim, essa coloração, ela não é tão diferente, porque a de cima é de uma fotógrafa profissional, da Zaira, e a câmera dela é maravilhosa, o resto foi câmerazinha normal, então por isso essa coloração, mas eu também tinha foto dessa. Ela tem uma cor, né, similar, então fica ali, aí não dá para ver direito, mas essa última foto sobrou a base, né, da colônia, ainda com um tecido saudável, mas boa parte dela morreu, e a gente tem outras doenças também registradas para o Brasil. No RiftCheck a gente não faz a gente não tem a gente não estuda os micro-organismos, né, que estão fazendo isso, mas a gente faz essa identificação comparando as lesões, né? Então tem guias
de monitoramento de doenças do Caribe, tem algumas publicadas aqui também, artigos publicados aqui, então tem as fotos que também usam essa, e a gente compara de acordo com as lesões. Então a gente tenta descrever assim, quando a gente faz o nosso censo, a gente descreve, a gente tira foto e compara com as lesões, tenta chegar perto, porque tem doença da praga branca, da faixa branca, tem essa, tem da vermelha, aí tem dos pontos pretos, enfim, tem várias, assim, tem a Yellow Blotch, é uma que a gente vê, por exemplo, em Noronha, mas ela é diferente do Caribe, porque a Yellow Blotch no Caribe, ela faz, chama Yellow Blotch porque faz uns círculos amarelos nas montastreias, principalmente, cavernosa, e, por exemplo, do Caribe, ela, dentro desse círculo, ela mata aqueles pólipos e começam a nascer umas alguinhas já muito rápido, assim. Umas algas colonizam, né, o lugar. E já em Noronha, não, elas ficam com esses círculos amarelos, mas não acontece nada com esses pólipos, os pólipos não morrem e tem a recuperação, eles ficam de novo, é um padrão comum que a gente vê lá. Sim. Ana Lídia, o Instagram encerra a live automaticamente com 1 hora. Falta 1 minutinho. Tá. Vamos fazer assim, eu vou encerrar essa sessão, tá? E daí a gente retoma a live aqui, pessoal, para responder as perguntas de vocês e para a gente encerrar o bate-papo falando sobre os principais desafios para a conservação dos recifes de coral e o que cada um de nós pode fazer para ajudar nisso, tá? Então, é só 1 minutinho para eu encerrar aqui, salvar a live e a gente volta, tá? Então, voltem aqui para a gente encerrar esse bate-papo, tá bom? Até já. Só um segundinho. Tá. Pronto. Voltamos. Tá, então, para a gente caminhar agora para a parte final do nosso bate-papo, Ana Lídia, eu queria que você falasse um pouquinho da sua percepção, com a sua experiência, quais são os principais desafios que você considera para conservação dos recifes de coral? Bom, eu acho que se a gente pegar o nosso histórico, assim, né, eu acho que bastante coisa foi feita da década de 90 para cá, a gente pensar lá nas unidades de conservação, em como essas unidades foram efetivadas, já vem sendo trabalhado, mas a gente ainda precisa de mais, sempre mais, né? Mas, por exemplo, em Tamandaré, Itaparica, a gente tem, por exemplo, tinha vídeos, né, das pessoas fazendo um churrasco em cima do Recife, andavam de quadriciclo. Em Itaparica tinha um vídeo, assim, no começo, eu lembro de o povo andando de quadriciclo em cima dos recifes. Então, as unidades foram muito importantes para impedir essas práticas, né, e também trazer um zoneamento, uma proteção, um pouco mais de proteção a essas espécies. A gente tem várias espécies, né, ameaçadas nos recifes, então a gente precisa continuar trabalhando com isso e tentar reduzir ao máximo esses impactos que a gente, de certa forma, controla, né? Os impactos costeiros, o lixo, trazer as pessoas para perto da gente, então também tem, assim, trabalhar com educação, trabalhar com projetos assim que envolvam as pessoas, que as pessoas se sentem parte daquilo, né? As pessoas fazem parte do meio ambiente, elas precisam se reconhecer né, no ambiente. Então, e porque as mudanças climáticas estão aí, né? Esse é mais difícil da gente atingir, né? A gente depende de um poder público muito maior. A gente pode fazer pelas nossas atitudes, né? A gente pode repensar várias das nossas atitudes individuais. Esses dias eu vi até uma coisa bacana, assim, eu não consigo lembrar das frases direito, mas era tipo, por exemplo, seja um vegetariano imperfeito, mas seja, né? Tipo, reduza o seu consumo de carne, seja uma pessoa que recicla lixo, se você não conseguir reciclar todo, mas recicla, né? Separe o tanto que você consegue, tenta reduzir, né? Tenta repensar o consumo, repensar as atitudes. A gente precisa muito, muito disso. Com certeza, né? Rever, né, os nossos hábitos, repensá-los e tentar, né, de uma forma talvez simples inicialmente, mas começar a fazer a nossa parte, né, como indivíduo.
E as políticas públicas também têm um papel super importante nisso, né, Ana Lídia? Tem as políticas públicas e o envolvimento também, né, da gente, por exemplo, é, a- vamos pegar a nossa, assim, a nossa equipe RiffCheck, né, nós somos, tem pessoas que trabalham de diversas formas e né, as pessoas estão no lugar, as pessoas estão vendo, estão acompanhando, estão levando essas necessidades para as reuniões, para conselhos, para tentar, né, fazer alguma diferença, para estar ali de olho sempre e cuidando do ambiente e atraindo mais pessoas nesse cuidado. E a gente continua assim, né? Tipo, tem várias coisas, por exemplo, a gente faz aí as avaliações das espécies ameaçadas, aí a gente chega na avaliação da espécie ameaçada, a gente precisa de um plano de recuperação para essa espécie Claro. ameaçada. Então, esses dados que a gente coleta de longo prazo são muito importantes para esse tipo de ação também. Por exemplo, as avaliações de espécies ameaçadas, elas se baseiam muito no enquanto a abundância de uma espécie diminui ou aumenta ao longo do tempo, né? Então, a gente Sim. precisa desses dados consolidados, aí depois também o plano de recuperação, e para a gente saber se ela está recuperando, a gente precisa também desse tipo de monitoramento para saber, não, realmente está aumentando, essa medida aqui, fechar essa área realmente funcionou, a abundância aqui de lagosta, dos peixes, de peixes importantes comercialmente, peixe muito pescado está aumentando, né? Ou se não tiver, será que é melhor fechar outra área? E assim a gente tenta contribuir para a conservação, né? Com certeza. Tá. Vamos responder algumas perguntas, dúvidas ou curiosidades do pessoal. Vamos. Ah, tem uma pergunta aqui da Biancribe. Qual foi o seu aprendizado mais marcante nesses treinamentos? Ou experiência mais Ah, marcante durante os treinamentos? que pergunta maravilhosa. Para mim, assim, é maravilhoso mesmo, porque eu acho que, para mim, pessoalmente, assim, tem esse lado da gente, que eu tive esse privilégio de mergulhar em todas essas unidades. O único que eu não mergulhei ainda foi o Recife de Fora, não foi por falta de convite, mas é o único dessas regiões, todas as outras eu pude, então. É, mas eu acho que assim, tem uma experiência, eu acho que essa troca com cada pessoa dos lugares e a paixão com que essas pessoas se envolvem, é uma coisa de amor, o tanto que a gente aprende com essas pessoas, o tanto que isso foi os treinamentos, essa foi muito também, tem eu não sei se é uma rede, se é uma. A gente criou uma amizade ao longo desse, Sim. desse projeto, né? Muito também a professora Beatrice, ela contribuiu muito para isso, para aproximar sempre a gente. E quando eu comecei, eu era mais nova, de 2006 a 2010, eu trabalhei pro RiffCheck mesmo, né? Então, eu organizava as Uhum. expedições, dava treinamento, ia para as expedições. Então foi quando eu comecei a ir para os lugares e às vezes eu ia sozinha. A gente chegava, por exemplo, a primeira vez que eu fui para Abrolhos, fomos eu e Caroline Feitosa, e a gente foi de carona num barco e a gente passou 2 semanas lá com a Bena, com o Fábio e com mais dois, um guarda-parque e uma voluntária, assim, na hora. Então o tanto que a gente aprende, assim, tipo, eu lembro que eu aprendi, como eu trabalhava com peixe antes, e tinha outras pessoas alunos do Mauro Maida, que trabalhavam com coral, a Bárbara, então a gente sempre se dividia, assim, quem trabalhava com peixe ia fazer ciências de peixe, quem trabalhava com coral ia... E eu aprendi os corais nessa expedição de Abrolhos, porque daí também estava ali tudo, precisava saber o que era tudo aquilo. Tinha espécie que eu nunca tinha visto na vida, né? Então a gente ia e volta, e quando a gente sai da água, a gente vai estudar, vai ver livro, vai querer saber o nome das espécies, isso, né? Sim. Isso foi em 2007. Então, sempre em todas as expedições tem um aprendizado, todas. E em todas as expedições, essas pessoas do lugar, por exemplo, se você vai para se você for para Abrolhos ou se você for para Rocas, vou usar o exemplo do Jarian, de novo, o Jarian, que sabia tudo aquilo que eu falei. Cada vez que a Uhum. gente chegava
Travou novamente. Vou esperar que... Espero que volte. Voltou. Voltou agora. E então, aí você vê esse amor, assim, você vê é muito incrível e é muito, assim, eu acho que eu estou respondendo aqui por várias pessoas, com certeza isso, pela Camila, pela Mariana Coxey, pela Carol, a gente que às vezes roda, né, um pouco mais, e esse intercâmbio de equipes é muito, muito, muito bacana, é muito Sim. incrível. Tem uma pergunta aqui que daí eu aproveito e faço uma pergunta minha também junto com essa pergunta. Só para contextualizar, a gente sabe que com a emissão cada vez mais frequente de com a queima de combustíveis fósseis, a gente está observando, né, não só o aumento da temperatura, né, do oceano, mas também a acidificação, né? Vem uma pergunta aqui, Ana Lídia, sobre se vocês têm percebido, observado, monitorado mudança do pH já na água do oceano, nos locais de monitoramento, e daí eu aproveito e pergunto também, esses parâmetros físico-químicos da água são monitorados também nesses locais? Não, a gente não monitora, a gente monitora a temperatura. A gente tem algumas localidades que a gente tem Uhum. uns sensores de temperatura, a gente também monitora, né? A gente também baixa os dados de satélite, mas pH a gente não monitora. Então mas assim, visivelmente a gente não vê, a gente não tem, assim, a gente não vê indícios da acidificação ainda. A gente sabe que esse é um problema sério, Sim. né? Então, explica, eu não sei se a pessoa perguntou alguma coisa a mais da acidificação, de como afeta, não sei. Perguntou como afeta os corais. Na verdade, daí eu trouxe essa outra dúvida. Tá. Então, ela, assim, como afeta, como afetaria, seria o coral, ele tem um esqueleto de carbonato de cálcio, e a acidificação dos oceanos, então, deixaria esse esqueleto mais fragilizado, ele dissolveria esse esqueleto, não só do coral, mas de conchas, de foraminíferos, de vários organismos que dependem do carbonato de cálcio, mas visivelmente a gente não tem, e o monitoramento do pH, ele tem que ser feito de uma maneira bem rigorosa, né? Porque ele são poucas, a diferença, assim, é muito pouca, então, para a gente que Muito realmente sutil. já faz uma Sim. diferença, né? Muito sutil, é. Uhum. Então, Sim. ele precisa de um monitoramento bem rigoroso. E realmente, isso aí a gente ainda não faz. Sim. E daí tem uma outra que é uma pergunta barra afirmação da Camila Felicônio. Por que não temos estudos ou monitoramento na região sudeste e sul do Brasil? Ah, tem. Então, isso é pela, né, pela distribuição. Então, Camila, a gente tem os recifes de coral, eles são distribuídos principalmente nas regiões tropicais, nas regiões de águas mais quentes. Então, a gente tem ambientes coralíneos fora dessa, dessa faixa, né, dos trópicos. Então, a gente tem uma distribuição desses recifes, como eu estou falando aqui, do sul da Bahia mais para o norte, e tem os ambientes coralíneos, chamados assim, ali do sul da Bahia até, né, Santa Catarina. E tem sim monitoramento, inclusive uma proposta do Reef Check global, além de ter o monitoramento dos recifes tropical, ele também tem o monitoramento de costão rochoso. É uma metodologia um pouco mais detalhada, com mais transecção, mas a gente tem essa vontade já faz um tempo, até que a gente discute isso com a professora Bárbara Segal já faz um tempo, já teve no final do ano passado, teve uma reunião no Arquipélago de Alcatrazes, que eles também têm essa vontade de ter esse protocolo padronizado, né, nas unidades de conservação, pelo menos, que abrange essas outras comunidades coralinas, principalmente os costões rochosos. Mas esse nosso, aí vai ter que ser adaptado, né? A gente não tem a mesma, por exemplo,
a mesma visibilidade da água que a gente tem aqui para o Nordeste. Então, aqui a gente consegue fazer um transecto de 5 metros de largura para contar os peixes, mas para o Sudeste a gente sabe que isso muda para uma faixa de 2 metros, né? E assim, então tem que ter algumas adaptações de indicadores também, as espécies são diferentes, então é mais ou menos por aí, mas existe outros projetos de pesquisa que fazem monitoramento desses ambientes no Sul e Sudeste. Tem uma pergunta da Renata. Primeiro, ela está falando que gostou muito de ver esse monitoramento, essa abordagem da presença, da incidência de doenças nos corais, e ela pergunta se tem algum guia, tem como ter acesso a algum guia de identificação dessas doenças? Se tem alguém que trabalha com isso especificamente? Tem bastante do Caribe, dá para colocar Coral Disease Guide, que vai aparecer, tem uns bem detalhados. Eu posso depois, quando a live aqui ficar salva, eu posso colocar uns títulos nos comentários e ela vê lá, né? Que fica lá, daí eu coloco o título no comentário, que a gente tem sim, tem pelo menos uns 2 bem bons. E tem uma revisão também que eu gostava bastante, ela já é antiga, mas ela era muito boa, que conta toda a história, né, a primeira doença identificada foi na década de 70 no Caribe. As doenças no Caribe, elas são uma coisa muito preocupante. Aqui no Brasil a gente ainda não é tão, a gente tem o registro, tá, mas não é tão preocupante assim, por enquanto. Mas no Caribe elas são muito preocupantes, elas são, assim, em alguns lugares, a principal causa de mortalidade dos corais lá. E tem várias, eles estão enfrentando outras. Agora também a gente tem alguns grupos esses grupos de e-mail, né, de monitoramento, eles estão relatando lá uma nova doença. E então aí eles têm bastante isso mais detalhado, e como monitorar, e as fotos. Excelente. Tudo, a gente segue esses protocolos também. E para a gente encerrar, nossa última, mas não menos importante, ou talvez até esperada por muitos, como faz para participar? Né? Se tem uma pessoa, um grupo de pessoas em um determinado ponto da costa brasileira que não é monitorado, e esse pessoal tem interesse em receber o treinamento para ajudar o Reef Check no monitoramento, como que faz, Ana Lídia? Bom, a gente pode, assim, atualmente a gente não tem os treinamentos. Antes a gente tinha um convênio com o Ministério do Meio Ambiente, a gente tinha um financiamento, né, para isso, então a gente fazia aqueles grandes monitoramentos. Hoje a gente, assim, essas equipes podem se organizar localmente, e a gente pode arrumar algum jeito de levar a gente para lá, a gente vai com o maior prazer. O caso por exemplo, o recente é do Salve Maracaípe, né? Eles fizeram uma visita lá em Tamandaré, e a gente vai, mas isso aqui está aqui do lado, a gente está a 50 quilômetros de distância só. Mas já teve também no passado em Itaparica, eles levaram a gente para lá, então a gente tem, né, por exemplo, o sul da Bahia, a gente tem uma equipe lá que pode treinar, tem o Fábio Negrão, aqui a gente tem também outras pessoas, então a gente pode se organizar, assim, de alguma forma, para fazer isso. A gente pode, assim, hoje em dia também, acho que eu não falei isso ainda, me desculpe, mas a gente tem um recurso do GEFMAR e uma coordenação do CPN, né, para algumas ações, para a gente fazer esse monitoramento, tipo passagem, eram alguns custos básicos, e a gente tem, e aí a gente, em Tamandaré tem um alojamento, a gente poderia receber algumas pessoas, mas a gente teria que ver isso de uma forma, e principalmente agora a gente só pode planejar alguma coisa para o ano que vem, né? Exatamente. Então a gente Excelente. pode ver de alguma forma, mas a gente sempre, quanto mais pessoas engajadas, quanto mais pessoas quiserem olhar para isso, olhar para os seus recifes, levar mais gente, é muito importante, é muito bacana. Assim. Muito bom. Bom, Ana Lídia, eu gostaria muito de agradecer você, não só você, mas também a professora
Beatriz, desde o início do nosso primeiro contato, a atenção de vocês em preparar a pauta, em você fazer essa seleção de fotos históricas para mostrar toda essa trajetória e todo o trabalho que o RiffCheck vem desenvolvendo ao longo do ano com esses diversos projetos e instituições parceiras, né? Parabenizar, né, pela dedicação e pelo trabalho que vocês têm feito nesse monitoramento. Essa live trouxe uma riqueza de informações, né, históricas super importantes. Durante as fotos que a gente foi mostrando, eu só estava vendo dezenas de comentários e reações do pessoal aqui, viajando no tempo com tudo que você mostrou para a gente. Eu sou bem grata, assim, também muito obrigada por esse espaço. E eu sou bem grata, assim, eu pude, né, eu comecei, como eu disse, comecei em 2004, então eu pude conviver com essas referências, para mim são referências, né, muito importantes, participei assim, eu sou muito grata a esse projeto é a minha vida. A gente trabalha, são muitas pessoas trabalhando de uma maneira voluntária, são pessoas que trabalham mesmo pela causa. A nossa causa é a conservação dos recifes, um conhecimento, envolvimento, e com isso, assim, a gente ainda se diverte, a gente faz amizade, e a amizade que a gente vai levar além do projeto, né, e todo mundo por uma mesma causa, a gente se junta por uma mesma causa, e eu sei que eu acho que as outras pessoas do projeto se sentem assim também, da mesma forma, quem teve essa oportunidade. Excelente. É um privilégio para a gente. Eu acho que, desculpa, assim, os agradecimentos, eu quero agradecer a todo mundo que já passou, as pessoas sabem que eu sei. O espaço é né? seu. Todo mundo. E eu acho que é isso mesmo. Posso deixar mais comentários, se as pessoas quiserem mais, assim, mais referências, mais contatos, eu deixo nos comentários. Sim. Né, do também, vídeo. A gente tem o RiffCheck também. Eu queria dizer que eu procurando essas fotos também, mexendo nas fotos, e como eu tô com muita saudade, tanto do mar como das pessoas, saudade, né, tem gente que eu nunca passei tanto tempo sem ver, eu nunca passei, desde quando eu voltei do doutorado para cá, final de 2014, eu nunca passei tanto tempo sem ver a Beatriz, tanto tempo sem ver a Carol, tanto tempo sem ver a Camila, e tô com muita saudade delas, e vendo isso, eu falei que eu combinei com a Camila, porque a gente que cuida, né, que tenta cuidar do Instagram do RiffCheck, aí eu falei, a gente vai fazer uma série dessas fotos históricas e contar as histórias e das equipes de cada lugar, a gente vai soltar isso aos poucos, vamos tentar nos organizar para isso. Tá ótimo. Bom, ficamos com quase 1h20 de conversa. Depois, pessoal... Passa rápido, né? Não imaginava. Ainda mais quando o assunto é bom, né? Depois, nossa equipe também vai fazer a edição dessa live e a gente vai disponibilizar ela na íntegra no nosso canal no YouTube também. Depois a gente avisa vocês aqui pelos stories, tá bom? Mais uma vez, obrigado, Ana Lídia. Pessoal, obrigado pela participação, pelo envolvimento de vocês durante a live. Se cuidem e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.